o curso concluído ou não concluído, né? Tem todos esses aspectos. Naturalmente que isso para os economistas é uma maravilha. Quando os economistas tomaram conta das políticas públicas no Brasil, eu acho que acabou-se a preocupação com a qualidade e virou só quantidade. Como fazer mais com menos? Essa é a preocupação. Como fazer mais com menos? Naturalmente que quem aborda a questão da educação dessa perspectiva, da chamada eficácia, termina realmente comprometendo a qualidade do produto. Faz mais, agora também faz mais com uma qualidade muito comprometida, uma qualidade muito deteriorada. Não pode ser a mesma coisa de uma educação experimental com um grupo de 10, 15 pessoas numa sala de aula, como às vezes a gente tem agora escolas que são escolas pilotos, escolas experimentais, não são escolas para grandes quantidades de alunos, né? Isso em função dessa discussão em torno de quem é realmente esse jovem para o qual nós dirigimos a nossa atenção, não é? Porque a perspectiva que se tem, ou que se tinha, né, no magistério, era o seguinte: como tratar esse jovem de forma que ele não seja um delinquente, não é? Alguém que possa ser realmente enquadrado em algum tipo penal, ou como controlar a sua sexualidade, de forma também que ela não seja transgressora da moral e dos bons costumes na sala de aula e para as famílias de uma maneira geral. Ao meu ver, esses dois vieses são profundamente equivocados. Profundamente equivocados. Primeiro porque, muitas vezes, a violência é uma forma de autoafirmação, é uma forma de chamar a atenção sobre si. Muitas vezes, o uso da violência não é, por si só, nenhum sintoma de uma personalidade lombrosiana que nasceu já naturalmente para o crime. Nada disso. A violência, às vezes, é um ato de autoafirmação, né? Buscar atenção sobre si. E é muito comum, sobretudo na juventude. E a sexualidade é mais complicada ainda, porque há uma tendência a se subestimar muito o desejo das pessoas. Desde criança, desde neném, que se pensa que são seres assexuados. E que, portanto, o trabalho da escola e da educação é domar, disciplinar, canalizar essa libido, de forma que ela possa ser socializada para atividades produtivas. Que ela não seja selvagem, né? Que ela não seja algo que escape efetivamente ao controle da sociedade. Porque senão seria muito difícil convencer as pessoas a trabalharem 8, 10, 12, 14, não sei quantas horas por dia. Seria muito difícil mesmo. Como a sociedade tem seus objetivos, é preciso controlar a sexualidade, o exercício da sexualidade. Porque senão não há como realmente levar adiante essas outras prioridades econômicas, industriais, produtivas da sociedade. Isso é um fato. Então, para mim, primeiro ponto, a base para a construção de políticas públicas voltadas para a juventude, em primeiro lugar, é aceitar que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Essa é uma parte, como se diz, que precisa ainda ser disseminada na população, né? Essa cultura de direitos, ela ainda precisa realmente ser bastante disseminada na população, porque ela não tem essa cultura de direitos, não tem. E ela é a base para todo e qualquer esforço de elaborar e implementar políticas públicas. Se você partir do suposto que tanto a criança quanto o adolescente são sujeitos de direito positivo, aí já fica mais fácil
inclusive, cobrar do Estado essas políticas públicas, que possam, de fato, proteger, dar consequência a esses direitos. Isso é muito importante. Aí cabe realmente uma parte da educação da própria sociedade civil, pelos seus conselhos, as suas conferências, no sentido de que as famílias e as comunidades se conscientizem de que há um marco legal hoje no Brasil que garante, que reconhece esses direitos, tanto da criança como do adolescente. Isso é muito importante. Para que o adolescente não seja criminalizado ou medicalizado, levado para um instituto psiquiátrico, para ver se enquadra realmente no papel de jovem trabalhador, obediente, etc. e tal. Então, esse é um ponto muito importante, né, para as políticas públicas. Um segundo ponto diz respeito a dois tipos de políticas públicas que eu gostaria aqui de fazer realmente uma distinção. Uma política pública clássica, que é a política redistributiva. Nós não podemos abrir mão dessa política, sobretudo no contexto de pobreza. É importante que o Estado realmente cuide de políticas que redistribuam a renda, que diminuam a desigualdade socioeconômica, que criem oportunidades para os mais pobres, aqueles que não têm acesso, muitas vezes, às agências educacionais, culturais, etc. Não é? Tanto quanto programas de formação profissional, de capacitação. Essa é uma política, essa que nós não podemos abrir mão. Em nenhum hipótese. A política redistributiva, ela tem que ser realmente feita. Não é? Mas ela não é suficiente. Ao lado dessa política redistributiva, é necessário acrescentar uma outra política, que é a política do reconhecimento. Para mim, essa é tão importante quanto a política redistributiva. Por quê? Porque a política do reconhecimento atinge uma parte do indivíduo que não é muito visível, que é o chamado eu reflexivo. É o si. Nós temos o mi e nós temos o eu, com dois tipos. O eu é o sujeito pensante que se relaciona com o mundo. Mas lá também, além do eu, tem o mi. O mi é o eu reflexivo. É o eu se debruçando sobre si próprio, avaliando. E essa avaliação se dá a partir daquilo que se chama o outro generalizado. O que é o outro generalizado? São os padrões de comportamento introjetados na nossa cabeça pela sociedade. Ou seja, como é que a sociedade quer que nos comportemos. Se quisermos, é aceito. O que é que ela espera de nós? Quais são as suas expectativas em relação ao nosso comportamento? Sem o que, nós não seremos aceitos. E aí nós vamos nos revoltar, porque a gente está carente, de fato, de aceitação, de inserção, de respeito, de reconhecimento, e etc. e tal. As políticas de reconhecimento são cada vez mais necessárias e mais importantes para a juventude. Não só a juventude e também a infância. Porque sem elas não há uma qualidade essencial que chama-se a autoestima, a autoconfiança, o autorrespeito. Para a juventude e também para a infância, esse resgate essa promoção da autoestima é condição de possibilidade da aprendizagem ou da cidadania, diga-se de passagem. Pessoas que não se autoestimam, pessoas inseguras, pessoas fragilizadas muitas vezes pela pobreza, pelo sofrimento, pelo preconceito, pela discriminação, essas pessoas não são capazes de crescer na vida, de aprender, de criar, de inventar, de transformar e assim por diante.
é um pré-requisito muito importante para a formação do caráter, da personalidade dos jovens e das crianças, essa questão do reconhecimento. Nesse ponto, onde entra um assunto tocado hoje pela manhã, mal tocado de raspão, que não deu realmente para aprofundar essa discussão, que é a questão do multiculturalismo. Quando se trata de política de reconhecimento voltada para a juventude e para a infância, a questão do multiculturalismo é muito importante, porque é a questão que vai habilitar, de fato, as políticas públicas a se abrirem para as diferenças, para a diversidade étnica, de orientação sexual, de gênero, cultural, racial, religiosa e assim por diante. Vocês sabem que os jovens se incomodam muito com a opinião dos outros. Por incrível que pareça, mesmo quando diz que não, mas é uma outra forma de dizer que sim. Não é? E não há, provavelmente, atitude de maior violência contra os jovens do que o preconceito, do que a atitude de não aceitação, né? O olhar reprovador, aquele olhar que não tem capacidade de empatizar ou de conhecer, querer entender as razões desses outros juvenis, digamos assim. Esse é um aspecto muito importante, essa questão do multiculturalismo. Isso não é um slogan, isso não é uma propaganda vazia, uma moda, uma palavra fácil, não é não. A questão do multiculturalismo é realmente uma inflexão nas políticas públicas